Hoje nós vamos tratar da tríade clássica da alimentação, que é formada pelo pão, pelo azeite e pelo vinho. Essa tríade clássica, que existe até hoje no Mediterrâneo, era muito popular no Império Romano. E nós podemos associar o vinho à Grécia, o pão a Roma e o azeite a Israel. Na Idade Média havia também a tríade clássica. O pão, o vinho e, de certo modo, o óleo voltaram à moda na Europa medieval. Isto também se deve à afirmação do cristianismo como religião oficial do Império. O vinho, o azeite e o pão possuem simbologia em comum e no particular. É muito difícil precisar toda a simbologia permitida pela tríade clássica. É preciso haver civilização para a produção do vinho, do azeite e do pão. E o que é interessante nesse simbolismo é que a civilização católica foi erguida sobre três pilares: sobre a Grécia, sobre o Império Romano e sobre Israel. E a tríade clássica, o pão, o azeite e o vinho, que também, além de serem a base da alimentação no Império Romano, também era a base de alimentação em boa parte da Idade Média, né? Então fica aí um simbolismo muito claro dessa ponte entre a alimentação e os pilares da civilização católica. Para Bento XVI, abre aspas, esses três elementos, azeite, vinho e pão, por um lado são dons da criação e por outro são também indicação dos lugares da história de Deus junto de nós. São uma síntese entre criação e história, dons de Deus que sempre nos ligam com aqueles lugares do mundo onde Deus quis atuar conosco no tempo da história, fazendo-se um de nós. Fecha aspas. O vinho representa a Grécia porque nenhuma bebida e alimento possui tanto significado e metafísica, ou seja, nem o vinho, entre todos os alimentos, é aquele que tem a maior carga simbólica, sem dúvida nenhuma. A Grécia era a terra da filosofia. E, aliás, é curioso observar que os livros de Aristóteles, certa vez, ficaram escondidos numa adega, né? Segundo o estudioso Reale. Havia na Grécia também o simpósio, que era um ritual somente para o vinho, qual era tomado em cálice. E os gregos tinham um hábito curioso, para nós seria considerado estranhíssimo, né? Que era misturar água salgada com vinho. O que, aliás, aí também teria um simbolismo, né? Porque a água salgada, segundo Santo Agostinho e outros padres da igreja, poderiam representar o paganismo. E o vinho justamente representava aquele lado bom da Grécia, que era a filosofia. Então, ao fato dos gregos misturarem água salgada com vinho, pelo simbolismo significava que eles misturavam coisas boas, que era a filosofia, com coisas ruins, que era o paganismo. E aí quando aconteceu o processo de civilização de toda a bacia do Mediterrâneo e Europa, feita pela Igreja Católica, aos poucos foi se abandonando o hábito de misturar água com vinho. Simbolicamente, a Igreja fez as populações abandonarem o paganismo e aderissem às doutrinas corretas, quer filosóficas, quer teológicas. Então nós também temos aí um paralelo entre água salgada e vinho e também o processo da civilização. Bem interessante. O azeite representa Israel por causa do sacrifício. Nada representa melhor de sacrifício que o azeite. A própria alimentação de Israel era envolvida em muito simbolismo. Havia prescrições sobre o que podia comer e o que não comer. Segundo Percusse, no tempo da conquista romana da Judéia, a azeitona e seu óleo eram itens básicos da alimentação do povo judeu, mesmo a dos mais pobres. O azeite constituía também o principal combustível para iluminação, além de ser usado nas unções sagradas, na medicina, na higiene e na fabricação de cosméticos. Na época de Jesus, cultivava-se tantas oliveiras na região de Jerusalém que o azeite se tornou o principal produto de exportação. Fecha aspas. Roma, por sua vez, representa o pão. Abre aspas. O valor alimentar por excelência é, todavia, reservado ao pão, verdadeiro símbolo da alimentação romana,
Fecha aspas. Citação essa de Montanari. Aliás, um livro que já se recomenda para ler, para quem tem interesse em alimentação, chama História da Alimentação, que é um livro extremamente rico em informações, muito bem feito e bem grosso, bem completo, que foi organizado, né, justamente pelo Montanari. A civilização antiga por excelência, Roma, expandiu seus domínios como um pão sob a ação do fermento. E, aliás, em Roma havia os fornos públicos. Roma também era a terra do direito. Então, aí nós vemos aí a associação entre direito e justiça e sua relação até mesmo com o pão, né? Que é bem interessante. Agora nós vamos ver, né, o vinho, vai ser várias aulas comentando sobre vinho, então nessa segunda parte da minha exposição vou comentar sobre o azeite e sobre o pão.